Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão em São Paulo e hoje eu tenho o privilégio de conversar e ensinar sobre um dos meus tópicos favoritos. Um tópico que realmente o mundo não entende muito bem, o nosso mundo hoje, e muitos cristãos, infelizmente, têm deixado que a teoria da evolução tem os confundido. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Arca de Noé. Nós vamos ver várias coisas, mas começando aqui, olhamos numa foto, nós vemos que a criação do mundo foi 4.000 anos antes de Cristo, então há cerca de 6.000 anos atrás. Não é como a evolução ensina, bilhões e bilhões de anos atrás, mas a criação, o começo de todas as coisas foi cerca de 4.000 anos antes de Cristo, sendo 6.000 anos antes do nosso tempo. Nós vemos aqui, em 2.400 antes de Cristo, houve o dilúvio. A Arca de Noé foi construída e aquele dilúvio mundial, não local, mas mundial, ocorreu há 2.400 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos atrás, 4.400 anos atrás, nós tivemos o dilúvio mundial. Em Êxodo capítulo 6, versículo 11, nós vemos, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então nós vemos aqui Deus, é claro, em Gênesis capítulo 1, nós vemos a criação. Muitas pessoas não compreendem o capítulo 1 e o capítulo 2, mas Deus criou todas as coisas em 6 dias literais. Os dinossauros foram criados nos dias que Ele criou os répteis, mas todas as coisas, tudo que existiu, tudo que existirá, o começo dela foi criado há 6.000 anos atrás, em 6 dias literais. Nós vemos isso também em Êxodo, mostrando que foi realmente 6 dias literais. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, Deus vem aqui para Noé, e Deus está cansado da forma que o mundo está indo, do jeito que eles estão rejeitando a Deus, do jeito que eles estão fazendo a sua própria vontade e não estão seguindo o plano que Deus tinha para a vida deles. E Deus vem para Noé e fala para Noé que ele vai destruir o mundo. Ele fala para Noé que ele vai ter 120 anos, antes que o mundo vai ter 120 anos para se arrepender, antes que venha o julgamento. Claro, sabemos, o mundo não se arrepende, e Noé tem 120 anos, não sabemos quanto tempo ele demorou para construir, mas ele tem 120 anos para construir uma arca. E Deus dá para ele especificamente, exatamente, nós vamos ver mais para frente o tamanho exato que Deus falou para ele construir a arca. Sabemos de várias coisas que Deus falou para ele, ele falou especificamente qual tipo até de madeira e tudo que Noé era para usar para construir a arca. E nós vemos, infelizmente, muitas pessoas não creem no dilúvio. Muitas pessoas olham para as coisas e eles não entendem que Deus mandou a Noé, e tudo que Deus mandou Noé fazer, e aquilo ocorreu. Exatamente como está escrito nas Escrituras. Em Gênesis 6, nós vemos Deus continuando a conversar com ele. Faz para ti uma arca da madeira de gopher, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então nós vemos aqui, Deus vem para Noé, não vamos olhar na passagem inteira, mas ele fala para Noé: eu vou destruir o mundo, faça assim uma arca. Ele deu as instruções e nós vamos ver essas instruções do tamanho somente hoje. Mas, infelizmente, o que nós vemos? Quando nós vemos desenhos da Arca de Noé, quando nós vemos ilustrações da Arca de Noé, elas sempre são pequenas, elas sempre são um monte de animais quase caindo fora
da arca e nos dá o pensamento que o mundo quer que nós pensamos, que não tem jeito de Noé ter feito uma arca onde que todos os animais podiam caber. Então muitas vezes nós vemos ilustrações como essa, né? Uma pica-pau furando o navio, a arca, e Noé correndo atrás do pica-pau. E realmente esse tipo de foto faz com que o cristianismo e o crente até vê a arca de Noé e até tem as dúvidas. Realmente será que houve o dilúvio? Realmente será que ocorreu o que a palavra de Deus nos ensina? Porque, infelizmente, nós deixamos que o mundo pega e ele influencia da forma que nós ilustramos as nossas coisas. O que nós vemos? Jesus Cristo, geralmente, quando nós vemos ele com cabelo loiro. Mas não, Cristo não era... E por que isso? Eles fazem isso porque eles querem falar que Jesus Cristo era o filho que a Maria, né, ficou grávida com um soldado e que ele não era filho de Deus. Mas não, o Jesus Cristo era filho de Deus e ele tinha cabelo da mesma forma que qualquer judeu daquela época tinha. Não a forma europeia que eles sempre mostram. Mas aqui as arcas que nós vemos, infelizmente, nos dá um entendimento incompleto, um entendimento incorreto sobre a arca de Noé. Em Gênesis capítulo 7, no próximo capítulo, nós vemos tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Agora, não temos o tempo para realmente mostrar todos os detalhes de tudo. Mas aqui nós vemos, note, fôlego de espírito de vida em suas narinas. Quando Deus vem para Noé, ele fala que é para recolher 2 espécies de todos os animais e 7 espécies dos animais limpos. Não temos o tempo para explicar isso detalhadamente, mas ele fala para recolher as coisas que respiram pelo nariz. O que isso significa para nós? Isso significa para nós que ele não precisou levar tantos animais como nós pensamos, como muitas pessoas pensam. O besouro e muitos tipos de besouros e coisas assim, eles não respiram pelo nariz. Eu sei que provavelmente você não pode ler isso aqui, eu não estou preocupado com isso. Eu simplesmente quero que nós notamos ali aquela figura, é a parte que está circulado, ali é a parte onde que eles respiram, da onde que eles pegam o seu oxigênio, a sua energia. Então, muitos dos insetos, a maior parte, se não todos os insetos, não precisavam estar na arca. Quando nós vemos a quantidade de animais, entre aspas, animais, que existem no mundo, a maior parte desses são insetos. A maior parte desses Deus não precisava colocar na arca. Não precisava esperar e ter uma arca para colocar esses tipos de animais. Deus nos ensina que foi 2 de cada espécie. Note aqui, temos menos de 300 mil tipos de criaturas que Deus em Gênesis mandou entrar na arca. A ciência tem olhado para trás e tem visto quantos tipos de animais que teria naquela época. E nós vemos que provavelmente é cerca de 30 tipos de criaturas, criaturas, que cairia na classificação que precisaria estar na arca. Mas a Bíblia não fala que Jesus Cristo, ou que Deus mandou o tipo de animal ou criatura entrar na Bíblia, não. Ele fala sobre espécie. A Bíblia usa a palavra espécie, que é um número muito menor. Nós temos o jumento, nós temos o cavalo, nós temos o burro, nós temos a zebra. Esses são todos tipos diferentes de animais, mas elas são todas uma espécie. Então, desses animais, só precisava uma delas, um casal, né? Ou se fosse um dos animais limpos, seria 7 delas. Então, não precisamos zebras e cavalos e burros. Seria só o ancestral de todos eles, a espécie que traria esses tipos para cá. Nós temos um monte de tipos de cachorro, uma ilustração que nós podemos compreender um pouco melhor. Nós temos o poodle, nós temos todos esses outros tipos de cachorros, mas é uma espécie, o cachorro é uma espécie. E nós podemos pegar tipos diferentes de cachorros e criar um novo tipo de cachorro.
E com a espécie de cachorro, porque ela era a linhagem pura e perfeita, ainda forte, ela teria todos esses tipos ainda no DNA dela. Então, com uma espécie, todos os tipos viriam depois da arca, mas só precisava uma de cada espécie, não uma de cada tipo. Então, com isso, cientistas têm sugerido e têm aproximado o número que nós precisamos de entre 2.000 e 16.000 espécies de animais que precisariam estar na arca. Agora, isso não pode ser até, no nosso pensamento, um número grande, mas não é tão grande. Nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 20, das aves conforme a sua espécie, note novamente espécie, e 2 animais conforme as suas espécies, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os para conservarem em vida. Então Noé não precisou ir buscar os animais. Noé não precisou correr atrás desses animais. Cada espécie, Deus trouxe para Noé, Deus trouxe para a arca. Mas notamos aqui que tudo que ele menciona aqui, ele nunca fala sobre tipo. Noé não precisava pegar ou deixar um espaço para todos os tipos de animais. Ele precisou simplesmente para todas as espécies de animais. O que nós vemos no máximo seria 16.000 espécies de animais para entrar na arca. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 15, continuando, e desta maneira a fará, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Agora aqui Deus dá as medidas exatas para Noé construir a arca. Agora nós vemos a cóvada. A cóvada é simplesmente da ponta do dedo até o cotovelo aqui. Então esse aqui, a cóvada, o meu cóvada é um pouco menor do que naquela época, mas a cóvada era medida para usar, para pegar o tamanho da arca. Agora, com esse tamanho, com essas medidas, nós podemos ver o tamanho que a arca foi. Não foi aquela arca que nós vimos naquele outro desenho. Aquele desenho não é correto, aquele desenho é completamente falso. Esse desenho aqui é o tamanho da arca. Gênesis 6, do 14 ao 16, nos fala as medidas exatas. Nós vemos que o comprimento da arca é 135 metros de comprimento. Nós vemos que a largura da arca era 22 metros e meio. E nós vemos que a altura da arca era 13 metros e meio. Esses animais, esses dinossauros aqui, os elefantes e a girafa e também esse avião aqui são todos conforme o tamanho. Então, caberia quase 2 desses aviões enormes que nós encontramos no dia de hoje, 747. Na arca de Noé, não era pequeno. A arca de Noé era enorme. Deus mandou Noé criar a arca de Noé com tamanho, com espaço sobrando, com espaços não somente para os animais, mas com espaço além disso. Também teve o espaço para o mantimento que eles necessitariam para aquele ano que eles estavam no mar. Então, quando nós vemos o tamanho aqui da arca real e nós comparamos ela com aquela figura, nós vemos que aquela figura não nos dá uma foto legítima do que Deus mandou Noé construir. A arca real tinha a mesma capacidade do que 522 vagões de trem. Agora, não sei se você já tem visto um vagão de trem ou não, mas o vagão de trem não é uma coisa pequena. E um vagão de trem cabe muitas coisas. Aqui na arca de Noé, nós cabemos a 522 vagões de trem. Com 522 vagões de trem, nós temos espaço amplo para colocar todos, mesmo se fosse na parte superior de 16.000 espécies de animais. Nós temos espaço amplo para colocar todos esses animais e vamos ver especificamente daqui a pouquinho. Mas Deus criou uma arca do tamanho grande o suficiente, não para somente os animais, não somente para a família de Noé, não somente para o mantimento, mas Ele criou a arca grande o suficiente para outras pessoas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. Então Noé, ele começa a construir a arca, ele faz a arca, constrói a arca, ele prepara a arca e a arca é construída com uma porta. Ela tem 3 andares e no segundo andar é onde está a arca. Obviamente a água vai estar subindo ali, então tem que ter a parte de baixo, o primeiro andar, né? Debaixo da água.
Então, a porta da arca está no segundo andar, como nós vemos biblicamente na descrição de como fazer. Não vamos levar o tempo para ver isso hoje. Mas lembre, a arca tinha o tamanho de 522 vagões. 522 vagões de trem tem a capacidade de 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. Agora, uma ovelha é o tamanho normal ou média, né, dos animais que nós temos e dos animais que tinha naquela época, inclusive os dinossauros. Se nós colocamos os dinossauros nisso, e eles estavam nisso, nós vemos que eles também, sim, tinha aqueles dinossauros enormes, mas tinha vários dinossauros que também eram menorzinho. De acordo com estimativas, Noé não necessitaria mais espaço do que para 50 mil animais. Então, 50 mil animais caberia, ou precisaria ter o espaço, o máximo, 50 mil, e tem o espaço para 125 mil. Isso é mais do que o dobro do espaço necessário para todas as espécies do mundo caber na arca de Noé. Agora, se tem mais do que o dobro, muito mais do que o dobro do espaço necessário para os animais caberem na arca, o que você acha que era o resto? Ou precisa de mantimento, eu sei. Mas mantimento não leva a metade do tamanho. Mantimento não é o tamanho inteiro. Mantimento é pouca coisa. Aqui nós vemos que Deus preparou um lugar. Ele iria julgar o mundo inteiro. Ele julgou o mundo inteiro. Mas ele tinha um espaço para qualquer pessoa que queria se arrepender e se ajuntar a Noé. Eu creio que quando Deus criou a arca, Ele criou a arca para poupar vidas daquelas pessoas que durante aqueles 120 anos que Noé estava sim construindo a arca, mas também a Bíblia no Novo Testamento nos ensina que ele pregou para o povo naquela época. Então, Noé, durante o tempo, depois que Deus avisa ele que o julgamento virá daqui 120 anos, Noé está pregando, Noé está avisando, Noé está falando para o povo que um julgamento virá. Aquele julgamento virá daqui 120 anos. E é claro, ao decorrer do tempo, ele fala os anos corretos. Mas nós vemos aqui que quando ele sobe na arca sozinho. Ninguém vem com ele. Ele vai sozinho. Mas a Bíblia nos ensina aqui que o tamanho da arca com 125 mil animais, dava para caber 125 mil animais. Mas no máximo Noé necessitaria para 50 mil animais. Então a palavra de Deus nos ensina claramente o navio que nós pensamos, o navio que infelizmente é maior, todos os crentes, né, até as igrejas, nós desenhamos essa arca aqui em cima e essa arca não é bíblica. Não tem como ela suportar o que ela precisaria suportar, mas Deus sim. Deus criou uma arca perfeita, uma arca que não somente aguentaria os animais, não somente aguentaria a alimentação que era necessária para o tempo que eles estariam na água, não somente caberia e aguentaria as pessoas que se arrependeriam, mas ela aguentaria a tempestade que viria. Deus é um Deus que faz as suas coisas perfeitamente. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Da mesma forma que ele mandou Jonas para pregar para Nínive. E falou para Jonas pregar que viria o julgamento sobre aquela cidade. E nós sabemos que Jonas não queria ir para lá, mas ele foi, ele pregou para aquela cidade. E a cidade inteira de Nínive foi poupada, foi salva. Ela não foi destruída. Eu creio também que se o mundo ouvisse a mensagem de Noé, eles seriam poupados. Agora, Sodoma e Gomorra precisava Abraão, nós vemos conversando e orando para Deus, pedindo para Deus poupar a cidade e tinha uma porcentagem, uma quantidade de pessoas que precisariam ser salvos para Deus poupar a cidade inteira. Não era a cidade inteira que precisava ser salvo para que Deus poupasse o julgamento. Então eu creio que no tempo de Noé, se eles ouvissem a pregação de Noé, que Deus pouparia novamente o mundo, da mesma forma que ele poupou a cidade de Nínive e em tantos outros lugares nas Escrituras.
Então, quando Deus criou a arca, quando Deus pediu para Noé criar aquela arca, e Noé começou a pregar para o povo ali, eu creio que a arca de Noé tinha um espaço suficiente para caber a porcentagem de pessoas que precisaria estar na arca até o mínimo para cair o julgamento. Então, se precisava, obviamente esses números estão completamente errados, mas se precisava 1.000 pessoas para ser salvas, né, aceitar Jesus Cristo, virar dos seus caminhos, ter avivamento, se precisava 1.000 pessoas para Deus poupar o mundo inteiro, então eu creio que a arca de Noé teria espaço para 999 pessoas, uma menos do que a necessidade para poupar o mundo inteiro. Eu não posso provar isso biblicamente, mas eu posso, pelo tamanho da arca, eu posso confirmar que ela não somente caberia às pessoas do mundo, às espécies do mundo, mas ela caberia também a pessoas além do que a arca necessitaria. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós vemos: mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu creio que dessa verdade sempre foi. Essa verdade é universal. Essa verdade é algo que Deus nunca mudou. Desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, no nosso dia hoje, Deus nunca queria e Deus nunca quer que alguém se perca. Deus nunca quer que alguém vá para o inferno. Interessante que Deus criou a arca com uma porta. Interessante que Deus fala no Novo Testamento, Jesus Cristo se chama Eu Sou a Porta. Eu creio que Jesus Cristo, sim, Ele é a única forma que nós podemos chegar para o céu. Ele é a porta da vida, Ele é o único caminho, Ele é a única porta que nós podemos entrar para chegar para o céu. Mas eu creio que a arca de Noé, com aquela uma porta, estava simbolizando, da mesma forma que Jesus Cristo providenciou a salvação para todo mundo, a arca de Noé também estava ali providenciando a salvação para qualquer pessoa que aceitaria a pregação, que qualquer pessoa que ouviria o que Noé estava pregando, se eles se arrependessem dos seus pecados e eles viessem com Noé e seus filhos, que eles também seriam poupados da destruição global. Infelizmente, hoje o que acontece? Nós ouvimos a evolução, nós ouvimos sobre dinossauros, nós ouvimos sobre todas essas coisas e nós não sabemos o que pensar. Nós não sabemos qual é a realidade, nós não sabemos qual é a verdade de todas essas coisas. A Bíblia claramente nos ensina que 6.000 anos atrás Deus criou todas as coisas. 6.000 anos atrás, Deus criou o homem, Deus criou os animais e dentro dessas espécies de animais, Ele criou os dinossauros. Os dinossauros viveram durante o tempo dos homens. Por quê? Porque eles foram criados junto com os homens. Adão e os dinossauros e os peixes e as aves e tudo que foi criado na mesma semana, naqueles 6 dias da criação e naquele 7º dia, é claro, Deus descansou. Mas nós vemos aqui que Deus, ou Jesus Cristo, Ele providenciou a salvação, Ele providenciou através da morte na cruz um perdão para os nossos pecados. Eu creio que Noé, quando ele estava indo para a arca ali, Deus fez ele construir aquela arca, Ele deixou aquela uma porta. Nós lembra que Noé estava na arca com seus filhos por 7 dias. 7 dias antes que Deus fechou a porta. Nosso Deus é paciente. O nosso Deus está com braços abertos esperando para todos vir a Ele. O nosso Deus quer que todos sejamos salvos. E Ele é longânimo. Ele é paciente conosco. Ele espera e Ele quer que nós sejamos salvos. Eu creio que Deus deu não somente aqueles 120 anos onde que Noé está pregando para o povo, está esperando e querendo que pessoas sejam salvas, querendo que avivamento comece no mundo naquela época. Mas eu também creio que Ele é longânimo, Ele continua a esperar. Mesmo depois de pedir para Noé e os seus filhos subirem na arca. E nós sabemos que Noé e seus 3 filhos e as suas esposas todas subiram na arca e os animais já estavam na arca. Deus tinha trago para a arca.
Eu creio que Deus, por causa da sua longanimidade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, Ele esperou aqueles 7 dias, esperando para pessoas poder chegar até a arca, esperando para aqueles que talvez estavam indecisos e queriam ir, mas não tinham chegado ainda. Mas Ele esperou aqueles 7 dias e depois Ele fechou aquela porta. Depois que ele chegou e fechou aquela porta, eu creio que aquele dilúvio começou como a Bíblia ensina. Eu creio que quando aquelas ondas começaram a vir, aquela chuva começou a cair, e os abismos abriram as suas águas, e aquela terra começou a ser inundada. Eu creio que as pessoas estavam correndo para a arca, estavam batendo na arca, querendo entrar, mas era muito tarde. Nós temos que lembrar que na nossa morte, no dia da nossa morte, chega ao ponto onde que Deus fecha a porta e nós não podemos mais aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. O nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é paciente conosco. Ele criou espaço amplo na arca. Ele dá o nosso tempo, a nossa vida inteira, para nós chegarmos a Ele e pedir perdão pelos nossos pecados. Sim, precisamos entender que somos pecadores e por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno. E sim, precisamos entender que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Mas isso é o entendimento que nós temos que ter. Mas só o entendimento não é o suficiente. Só sabendo que a arca foi construída não era o suficiente para aquelas pessoas serem salvas. Eles precisavam colocar a fé que sim, Deus estaria trazendo o julgamento. Eu teria que crer que Noé sabia do que ele estava falando. Eles tinham que, pela fé, entrar naquela arca. E nós precisamos entender, sim, Deus quer nos salvar. Deus oferece a salvação, mas nós temos que aceitar aquela salvação. Não só saber que ela está disponível para nós. Não só saber que Jesus Cristo morreu na cruz. Sim, Ele morreu para toda a humanidade. Mas nós precisamos aceitar. Ele oferece gratuitamente. Ele oferece com braços abertos. Ele oferece com paciência e longanimidade. E Ele está lá, com os braços abertos, pedindo para nós virmos a Ele. Jesus Cristo quer que todos nós chegamos à salvação. Ele quer que todo o mundo seja salvo. E Ele quer que você também seja salvo e vá para o céu quando você morrer. Mas quando a morte vier, se nós não temos aceitado a Jesus Cristo, aquela morte fecha a porta e nós nunca mais poderemos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós nunca mais poderemos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Hoje é o dia que Deus nos dá para que nós possamos ser salvos. Hoje é o dia que a porta está aberta. Eu não sei se nós teremos vida amanhã. Eu não sei quando eu vou morrer. E por causa disto, nós temos que estar ciente e sim, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Ou não é as obras que nos salvam. Moisés não foi salvo porque Noé não foi salvo porque ele construiu aquela arca. Noé foi salvo porque ele creu em Deus. E nós não somos salvos por causa das nossas boas obras. Nós somos salvos porque nós cremos. Nós colocamos a nossa fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador ainda, eu te peço que hoje seja o dia da sua salvação. Se você ainda não compreende completamente sobre a salvação e como você pode ser salvo, eu te peço, visite a nossa site, igrejabatistacompaixão.com. E lá você pode dar uma olhada no plano da salvação. Lá você pode dar uma olhada numa das páginas que nos explica como nós podemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, como nós podemos aceitar a Ele como nosso Salvador. A Bíblia é verdade. A Bíblia ensina somente a verdade. Da mesma forma que Deus criou o mundo em 6 dias, da mesma forma que houve um dilúvio mundial, é a mesma forma que Deus oferece a salvação para toda a humanidade. E Ele está com os braços abertos e nós simplesmente precisamos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Eu espero que isso tenha sido uma bênção. Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.